Fala turma, como é que tá a galera das máquinas pesadas? Espero que você esteja bem animado para começar a aula de hoje, que inclusive estamos começando, não quero papo com nada, eu quero começar essa aula hoje logo, porque eu tô a fim de comentar, falar algumas coisas com vocês também, e eu quero aproveitar esse ensejo e já pedir para você, não se esqueça de você clicar no botão aqui embaixo aqui, ó, se inscrever no nosso canal, tá certo? Você ainda não se inscreveu, se inscreva agora para não perder tempo. Vou até esperar um pouquinho aqui, ó. Beleza? Se inscreveu? Agora aproveitando que você se inscreveu, também já deixa aí um joinha no vídeo também aí, né, para não esquecer. E faz uma gentileza para mim, comenta aqui nos comentários qual a máquina que você vai fazer. Coloca aí nos comentários qual máquina que você vai fazer, tá certo? Bom, então bora lá para a aula de hoje, começando, né? Começando aí, o que eu preciso aí para ser um operador. A aula de hoje, o tema dela é mais ou menos voltado nessa direção aí, o que é preciso para ser um operador, mas não se trata só disso, tá, galera? Não se trata só disso. Na aula de hoje, nós vamos ver os requisitos para você ser um operador de máquinas pesadas, o que realmente a legislação pede, o que realmente tem que ser de fato. Nós vamos falar um pouquinho sobre a certificação em carteira de operador, inclusive mostrar aquela que vocês vão receber no término do seu treinamento do Instituto Mota, tá certo? Vou aproveitar e vou falar, dar um spoiler também sobre a questão da carta de recomendação para você buscar aí a sua primeira oportunidade também. Nós vamos falar na aula de hoje também por que as empresas buscam cada vez mais profissionais qualificados para a operação de máquinas pesadas. E aí, eu quero tirar uma dúvida muito grande que as pessoas têm com relação à Carteira Nacional de Habilitação. Se você está fazendo o curso e não tem CNH, presta muita atenção nessa aula de hoje, que isso vai tirar todas as suas dúvidas e vai te dar uma direção muito bacana, tá certo? E por fim, a gente vai entrar aí na parte de introdução realmente às máquinas pesadas, que é para finalizar a aula de hoje, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. O que você precisa ser para você ser um operador de máquinas pesadas? Quais são, assim, os requisitos? A primeira coisa que é importante é que você seja alfabetizado, tá? Você precisa saber ler e escrever, tá certo? Então, é o primeiro item de todos. Você ser alfabetizado é necessário para que você seja um operador de máquinas pesadas. Outra coisa importante é que você tenha qualificação comprovada, tá? Ou seja, que você tenha o seu certificado comprovado, né, atualizado, né, no ano legislativo, para que você possa aí comprovar que realmente você tem o certificado, né? E você precisa ser habilitado. O que você ser habilitado? Você ter os requisitos necessários daquela máquina, daquela profissão para poder executar um determinado serviço, para poder trabalhar. Essa questão de habilitado, ela está mais voltada dentro das empresas para a questão de ordem de serviço, tá? Que você vai fazer, do que o que as pessoas pensam que é a CNH. Então, quando se fala que a pessoa precisa ser alfabetizada, ter qualificação comprovada e estar habilitado, é que ele tem que ser designado para fazer aquele determinado serviço, tá certo? Agora, eu nunca vi um operador de máquinas pesadas se tornar um operador se ele não tiver duas coisas importantes. Primeiro de todos é humildade. Se você quer ser um operador de máquinas pesadas, tenha certeza disso. Você precisa ter humildade. Por que, Júnior? É muito simples. Veja bem, na vida, na verdade, nós precisamos ter humildade, né? Humildade para reconhecer os nossos erros, humildade para reconhecer que outras pessoas sabem mais do que a gente, sabem melhor do que a gente, e ter essa humildade para a gente ter a condição de aprender com essas pessoas. Então é muito importante, dentro do meio das máquinas pesadas, eu desconheço um operador que o cara não seja humilde. É muito raro, hein? Muito raro. Se você conhecer alguém que não é humilde e é operador de máquinas pesadas, tem alguma coisa errada aí na história. Ele não convive com outros operadores. Porque todos os operadores é uma classe que realmente os caras eles se ajudam. Se eu sou operador numa empresa, eu ajudo outro aluno, outra pessoa que é operador também, a entrar naquela empresa. Então é uma classe bem bacana e tem essa humildade. E o cara, quando chega numa empresa sendo humilde, isso nós teremos uma aula extra aí que eu vou estar passando para vocês, que são algumas dicas fundamentais para você conseguir uma oportunidade
dentro do mercado das máquinas, eu falo muito sobre isso, tá? Porque eu já estou até adiantando, né, nessa aula de hoje. Você precisa ter esse lance de humildade, porque você vai chegar sem conhecimento prático, né? Por assim dizer. Por quê? Porque os caras estão lá há 10 anos operando máquina, 20 anos operando máquina, e você vai chegar com um treinamento recente. Então você ainda não tem a experiência prática. É isso que eu quero dizer. Então, automaticamente, como você não tem a experiência prática, você tem que chegar mais humilde. Como que você vai fazer? Chegando, né, conhecendo os operadores, entrando no ciclo de amizade deles, e aí você se familiarizando e pedindo, né, ajuda realmente, né? Falou, galera, eu tô começando agora, tal, não tenho experiência nenhuma e tal. Vocês poderiam me dar dica, me ajudar, me dar uma força aí para mim poder ser um operador aí, pelo menos a metade daquilo que vocês são. E aí é bacana, porque você realmente vai conseguir essa oportunidade. E outra coisa é ter comprometimento. Júnior, eu quero ser operador, mas eu sou ruim de horário, hein? Não tem compromisso não. Então vai ser muito difícil você conseguir uma oportunidade como operador de máquina. Por quê? Porque comprometimento é fundamental. O cara que é dono de uma máquina, ele quer te dar a oportunidade se você realmente for abraçar essa oportunidade. Por exemplo, se você marcar com um cara para estar sempre na empresa dele às 8 horas da manhã, se você ficar chegando 8h30, cara, você não tem compromisso. Você não tem compromisso, porque você só chega atrasado. Então, ter comprometimento é fundamental. E comprometimento é cumprir horário. É você cumprir o horário. Você falou que chega às 7 horas, chega 10 para 7. 8 horas, chega 10 para as 8. E é assim que funciona. Porque se você não tiver comprometimento, infelizmente, você não vai conseguir ser um bom e principalmente um operador de sucesso no mercado de trabalho, não. Tá? Agora, para ter sucesso na vida ou na profissão, você precisa ter em mente que existe uma escada a subir. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acreditam que só fazendo um curso de máquinas pesadas já é suficiente para ela ser operador. Outras pessoas acreditam que só elas pegando máquina só na prática já é suficiente para ela ser operador. Então, antigamente, se a gente está falando aí de coisas de 20 anos atrás, as pessoas aprendiam na raça mesmo. Realmente aprendiam na raça. A pessoa ia lá, começava a trabalhar e era na raça que se aprendia a ser operador, né? Hoje em dia existem os treinamentos, por quê? Por questão da segurança do trabalho. Você precisa passar por um processo de teoria, conhecimento, e esse conhecimento ele vai te trazer e vai te despertar a segurança para a profissão, para o trabalho. Porque imagina só, se ninguém precisasse ter CNH no planeta Terra e todo mundo aprendesse a dirigir com os pais e bora para o trânsito, sem nenhum tipo de legislação, sem nenhum tipo de norma, sem nenhum tipo de regra. Seria um caos, né, o trânsito. Então, dentro do mercado de trabalho, funciona da mesma forma. Dentro do ofício de operador de máquinas pesadas, funciona da mesma forma. Você precisa ter esse conhecimento, né, para que você suba um degrau nessa escada. Então, bora lá. Primeiro degrauzinho a se subir, fazer o curso de máquinas pesadas, é o que você está fazendo, parabéns, né? Outro degrauzinho a subir, tirar uma CNH. É bom tirar uma CNH. É um outro degrau a subir, né? E assim você vai escalonando, né? Outra coisa, outro degrau a subir é buscar a sua primeira oportunidade. Não fazer igual muitas pessoas fazem, que é terminar um curso de máquinas pesadas, sair distribuindo currículo para tudo quanto é lado, achando que dessa forma alguém vai te chamar. Querido, você não tem experiência profissional. Você precisa ir atrás, você precisa bater na porta das empresas, bater na porta da casa do cara que tem uma pá carregadeira e falar para ele, cara, eu preciso de experiência. Me ajuda aqui. E tem que correr atrás mesmo, é assim que funciona, viu? Então, olha só, esse aqui é o nosso certificado e a nossa carteira de operador. São dois itens que você receberá, tá? Assim que você terminar o curso. E aí eu deixei aqui até uma mensagem aqui, ó. Ei, aluno, se você não desistir e chegar até o final do seu treinamento, até o fim do seu treinamento, você irá receber um certificado e uma carteira de operador igual essa aqui do lado. Agora, fala a verdade, né? E carteirinha de operador e certificado bonito esse aqui, hein? Eu também quero aproveitar esse momento e falar sobre isso aqui, ó. Por que as empresas buscam cada vez mais profissionais qualificados para a operação de máquinas pesadas?
Primeiro de tudo, a obrigatoriedade legal. Eles são obrigados a contratar pessoas que têm qualificação comprovada, profissionais que são qualificados. Mas existem outros itens. Qual é o outro item? Redução de acidentes. Né? A partir do momento que você é um operador de máquinas, a partir do momento que você faz um treinamento, passa por esse processo de entender sobre os riscos de acidentes, segurança do trabalho, conhece as normas regulamentadoras, você vai ter um conhecimento que vai te despertar, onde você vai saber evitar acidentes que poderiam acontecer. Se você, por acaso, não tivesse nenhum tipo desse conhecimento, só na prática, você provavelmente iria errar primeiro para depois você aprender. Então, dentro de um treinamento de máquinas pesadas, você aprende antes de errar, certo? Então, isso faz o quê? Quando você estiver na profissão, torna pessoas e profissionais qualificados que não terão tantos acidentes, né? Alguns acidentes acontecem, isso infelizmente o mercado tem muito disso mesmo, mas a maioria dos acidentes, isso eu posso te dizer com clareza, ele é proveniente de uma sequência de pequenos erros, pequenas falhas. Você falha nisso, falha naquilo, vai acumulando e aí causa um acidente. Infelizmente é assim. E quando isso no trânsito também é a mesma coisa, se acontece um acidente no trânsito, não é por causa de uma pessoa só. É uma série de ocasiões, né, uma série de coisas que aconteceu aquele determinado acidente. Redução, menor custo aí de operação também, né? Por quê? Porque a partir do momento que você aprende sobre a operação, sobre o equipamento, você vai aprender que não é você trabalhando em numa rotação alta, por exemplo, do motor, que você vai melhorar o seu desempenho. E se você fizer isso, dependendo do material que você estiver trabalhando, eu vou carregar aqui o material solto com a carregadeira. De repente, se você trabalhar em alta rotação, você vai aumentar o custo daquela máquina. Por quê? Porque o material é leve. Daí você está com o material solto, leve e trabalhando numa alta rotação, achando que isso vai fazer você fazer mais rápido o serviço. E muitas das vezes não. Se você colocar numa rotação média, trabalhar de forma mais econômica, você consegue ter a mesma, de repente, melhor produtividade e com um custo bem mais reduzido, porque você vai ter essa consciência de cuidar daquele determinado equipamento. Outra coisa falando em cuidado é sobre o menor custo de manutenção. A partir do momento que você se qualifica, as empresas percebem isso, que o operador que vem de um treinamento, que vem de uma qualificação, que passa por uma série de exercícios teóricos, que aprende de verdade a parte legislativa, o que é embasado dentro das normas regulamentadoras, quando está trabalhando, ele tem um menor custo de manutenção. Por quê? Porque ele segue realmente ali o checklist, realmente o que precisa ser feito. Então, todos os dias ele verifica a máquina, verifica óleo, verifica aí os freios, verifica pneu, verifica tudo que precisa ser verificado de fato naquela listagem diária para fazer aquela manutenção preventiva dele diária mesmo, né? Ele sempre vai estar batendo graxeiro na máquina, então vai se preocupar com essa parte. O que acontece? Com isso, essa máquina ela só vai para manutenção nos períodos que realmente é obrigado ela ir. Então, isso é importante, por quê? Porque o cara, às vezes, quando aprende a operar a máquina, sem passar por um treinamento, a maioria deles não fazem checklist, não tem esse nível de preocupação. Então ele só vai ver que a máquina tem defeito quando o defeito já aconteceu, entendeu? E você, quando faz o treinamento, não. Você começa a trabalhar nisso antes mesmo do defeito aparecer. Você já sabe tudo que tem que ser feito e você faz tudo que tem que ser feito todos os dias, tá? E, por fim, maior aí, máxima produtividade do equipamento. No treinamento de máquinas pesadas, você aprende que no dia a dia, as formas que você precisa ter, o conhecimento que você precisa ter, para que você traga para o equipamento uma produtividade boa, né? Que você aproveite o máximo que aquele equipamento pode te dar. E máxima produtividade, como eu disse agora mesmo, não significa trabalhar em alta rotação, né? Você pode trabalhar, ter uma máxima produtividade do equipamento com uma rotação menor.
basta você ter o conhecimento de acordo com o material que você está trabalhando. Carteira Nacional de Habilitação. Realmente eu preciso ter para mim ser um operador de máquinas pesadas? Como é que funciona isso de fato? Bom, deixa eu voltar a tela aqui para a minha pessoa e vamos bater um papo sobre isso. Pensa comigo aqui. Você trabalha com a máquina, certo? Qual que é a diferença entre você ser habilitado ou não? Eu vou colocar para vocês aqui primeiro a forma de nós entendermos sobre isso, né? E eu vou entrar também dentro da parte legislativa, tá? Então, a primeira coisa importante se dizer é o seguinte: a máquina, ela não é um veículo comum, tá? Ela não é um veículo de passeio, né? Pá carregadeira, reta escavadeira, tudo não é um veículo de passeio, né? E, por exemplo, a empilhadeira é um veículo de empilhar, é um veículo de transportar, né, materiais em pallet. Ela não é um veículo de transporte, não é um meio de transporte. Então, todas as máquinas, elas não foram fabricadas para meios de transporte. Então, primeiro, elas não foram fabricadas para ficar transitando em vias públicas, certo? Esse entendimento do que eu estou dizendo, ele veio acoplado a quem? A segurança do trabalho, ao Ministério do Trabalho. Antigamente, antes de existir o Ministério do Trabalho, antes de existir as normas regulamentadoras, isso nós estamos falando aí lá dos anos 70, existia o COTRAN, que existe, na verdade, até o dia de hoje. E o COTRAN, ele tomava conta dessa parte, né, de todos os veículos autopropelidos. Então era necessário que qualquer pessoa que tivesse contato, né, trabalhasse, utilizasse qualquer tipo de veículo autopropelido, seja para passeio ou seja para trabalho, ele precisava ter a CNH de acordo com o peso ou de acordo com o tamanho daquele veículo, certo? Beleza. Vamos lá. Porém, o que acontece? Com a vinda da segurança do trabalho, né, com isso tudo, buscou-se um entendimento que a pessoa que ela é qualificada, que ela é habilitada dentro daquele determinado equipamento, ela tem um nível de conhecimento perfeito para poder trabalhar com aquele equipamento, certo? Beleza. Sendo assim, o COTRAN, ele não determina que máquina, qual categoria de CNH você tem que ter para você trabalhar com o equipamento. Quem determina isso é o Ministério do Trabalho e Emprego. Quem determina isso são as normas regulamentadoras. Júlio, e o que diz nas normas regulamentadoras? Ela não menciona qual é a categoria de CNH que você precisa ter. O que ela menciona é que você tem que ser habilitado para poder trabalhar. E como eu disse até agora mesmo, esse habilitado, ele não está relacionado à CNH, ele está relacionado à autorização para você fazer aquele determinado serviço. E isso fica muito claro porque a empresa que você vai prestar serviço, que você vai trabalhar nela, é ela que exige ou não que você tenha CNH, certo? É exigido que você tenha o curso, que você tenha a certificação. Agora, a CNH é uma particularidade de cada empresa, que normalmente elas pedem para quê? Para poder excluir uma quantidade de pessoas aí daquela vaga, né? Por exemplo, eu tenho 10 vagas para operador de moto niveladora. Só que eu vou exigir que todos tenham CNHD. Por quê? Porque daí eu reduzo a quantidade de pessoas que vão me procurar para trabalhar na minha empresa como operador de moto niveladora. Entendeu? Então o que acontece é exatamente isso. Então não é obrigado você ter CNH nem para fazer o curso e nem para trabalhar. Mas, Júnior, existe uma escada a se subir e você tem que se lembrar disso todos os dias da sua vida. Então não é só fazer o curso. Faz o curso, depois tem a oportunidade, tira uma CNH. Ah, não tem CNHB ainda. Então tira a CNHB, né, que é para dirigir veículos, para dirigir carro. E depois, segura o tempo que é necessário, sobe de novo essa escadinha, tira a CNHD.
depois sobe de novo essa escada, conseguir trocar para CNHE, troque, certo? Existem companhias, por exemplo, que se você vai trabalhar como operador de motoniveladora ou de escavadeira hidráulica, tem empresas que se você tiver CNHE, eles preferem. Por quê? Porque você, além de trabalhar como o operador daquela máquina, você vai transportar aquela máquina de um lado para o outro, entendeu? Então, por isso é necessário que você sim tenha CNH, que você tire a sua habilitação. Eu espero que tenha sido bem gratificante e bem claro também essa posição daquilo que eu estou passando para você, tá? É muito importante que você tenha isso em mente, tá? Agora vamos partir aqui para mais um conteúdo, né? Vou falar agora para vocês, deixa eu voltar a tela aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução das máquinas pesadas, tá? Dessa introdução das máquinas pesadas, eu quero contar para vocês uma breve história das máquinas, né, que é uma analogia que nós fizemos para que você tenha um entendimento sobre a tecnologia, sobre o que, como era, o que veio, de onde veio, enfim, para que você tenha um embasamento e a sua paixão por máquinas pesadas ela aumente cada vez mais. Outra coisa é um vídeo que nós temos, como seriam as primeiras máquinas. Eu vou passar esse vídeo para você também. É um vídeo muito legal. Como seriam as primeiras máquinas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a classificação das máquinas também, tá certo? Bora lá. A breve história das máquinas, olha que legal aqui nessa imagem aqui do meu lado, eu tenho duas máquinas, na verdade, né? Eu tenho o que seria a primeira máquina a vapor, vou falar sobre ela, e eu tenho do lado ali uma New Holland, né? Da série E215C, muito boa também, já com tecnologia moderna. E aí eu tenho dois extremos, né? Eu tenho uma máquina mais moderna e eu tenho a primeira de todas. Mas o que eu quero te dizer é que elas fazem parte da história das máquinas pesadas, elas fazem parte da história das máquinas de um modo geral, não só pesadas, mas das máquinas em si. E para essa história se desenrolar, eu começo aqui, ó. Breve história das máquinas pesadas. Na trepidante história das máquinas, há três momentos decisivos, três momentos de gênios, né? Primeiro, foi a Revolução Industrial, foi a possibilidade de acionar máquinas por meio da máquina a vapor de James Watt, sem o uso da força humana. Antigamente, tudo que se fazia no tear, né, na agricultura, tudo era feito manualmente mesmo, braçal, força do braço. Se você tinha força no braço, você conseguia muita coisa, né? Outro momento crucial foi a produção em série com as máquinas automáticas, foi detonada aí por Henry Ford e logo afora foi copiada pelo mundo. E uma coisa muito interessante disso que eu vou comentar com você, que eu quero comentar com vocês, é que o Henry Ford, essa questão da produção em série, ela não foi só da máquina em si, mas ela acabou alterando na função das pessoas também. O que cada pessoa faz numa empresa ficou setorizado a partir desse momento aí, e isso foi muito legal. E já a terceira revolução aí seria aí as máquinas computadorizadas. Essa começa com uma guerra, né, que foi aí na Segunda Guerra Mundial, e foi realmente nasceu aí os computadores da era moderna que nós temos e hoje em dia se avançou cada vez mais. Mas aqui para você entender bem, eu tenho aqui ó, um motor aí, que é esse motor portátil a vapor inventado aí por James Watt, né? Que ele se percorria pelos trilhos. Eu tenho aqui ó, o primeiro veículo, né, que foi feito pela Ford e já aí o veículo aí de número 10 milhões que foi fabricado também. Então o empreendedor, na foto tem o empreendedor e inventor Henry Ford com seu filho Ediesel, ao lado do primeiro automóvel Ford e o número 10 milhões. A produção em série possibilitava maior volume de unidades com custos mais baixos. Eu já vou falar mais sobre isso aí. E por fim, eu tenho aqui essa foto também, ó, que é do ENIAC. ENIAC foi o primeiro computador a válvulas desenvolvido pelo Exército dos Estados Unidos. E não se perturbe, o primeiro computador, ele não é só
esse pedacinho que está com esse camarada, não. É a sala inteira. Toda essa sala é o primeiro computador, o ENIAC, que ele realmente ele era muito grande, meu amigo. Diferente, né? Hoje nós temos um computador na palma da nossa mão. Então mudou. As coisas realmente estão evoluindo cada vez mais, tá? Eu quero trazer aqui para vocês também que não acabou com esses três fatos, né? Mas um dos fatos também que incorpora e finaliza, faz essa junção aí do nosso mundo, que é o universo das máquinas pesadas em si, foi aí a criação, né? O surgimento do motor aí que foi desenvolvido por Rudolf Diesel, né? Então vou ler aqui para vocês aqui, ó. Mas a era moderna não estaria completa se no meio da história não tivesse surgido um certo Rudolf Diesel. Em 1897, um engenheiro alemão desenvolveu um motor a combustão de pistões, que mais tarde seria chamado de motor diesel. Para chegar ao produto final, foi necessário criar uma série de outros equipamentos, como bombas, bicos, injetores, sistemas de engrenagem, e aí ele conseguiu colocar para funcionar o primeiro motor aí da série diesel. Bom, eu quero aproveitar esse espaço aqui e comentar algumas coisas com vocês dentro disso. Tá? A primeira coisa que eu quero comentar é sobre o tal Henry Ford. O que eu acho muito interessante desse, que é fascinante mesmo. Veja só, antigamente as fábricas, né, antes do uso aí de, da automação das fábricas, as pessoas trabalhavam fazendo praticamente as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, o cara que todo mundo ia trabalhar para fazer um carro, um veículo, eles todos faziam as mesmas coisas para chegar ao produto final. Então, todos trabalhavam no mesmo item. Vou dar um exemplo. Por exemplo, fazer essa camisa aqui. Antigamente as pessoas faziam o fio de tear, tudo, né, para chegar, e aí vinha a parte dos cortes. Aí tinha equipe que cortava. O pessoal cortava realmente tudo, né? Cortava a gola, cortava as mangas, tal, tudo. E quem costurava realmente tudo. E normalmente a mesma equipe fazia uma coisa, fazia outra, fazia outra, fazia outra. Então, todo mundo que trabalhava na fábrica fazia a mesma coisa. O Henry Ford ele observou isso dentro da fabricação de automóveis. E na fabricação de automóveis, quando ele percebeu isso, o que acontece? Ele começou a setorizar. Então ele pegou o cara que faz as rodas, né? Automatizou a parte das rodas e todo mundo pegou uma equipe, por exemplo, 10 pessoas. E vocês vão fazer só a roda. Aí pegou outro cara que faz só a porta, né? Você vai fazer só a porta, tudo. E quando chegava no final do dia, ele já tinha os carros prontos. Só montar, só encaixar as peças. Então o que acontece? Isso foi o processo que ele acabou fazendo, que desencadeou aquilo que hoje, nos dias de hoje, nós chamamos de produção em série. Né? E essa produção em série, se você observar, ela está presente dentro do nosso mercado também. Ela está presente dentro do mercado das máquinas pesadas. Eu quero te chamar a atenção, uma alergia no nariz, eu quero te chamar a atenção para um fato muito importante. Observe que não só em outros equipamentos, mas dentro das máquinas pesadas, cada máquina foi construída para fazer um determinado tipo de serviço. E eu canso de ver pessoas que utilizam a máquina para aquilo que ela não foi feita para fazer. E aí você acaba prejudicando o equipamento. Então, vou te dar um exemplo clássico disso aqui. Ó. Uma retroescavadeira, a região frontal dela, ela não tem a mesma força que uma pá carregadeira. A pá carregadeira, ela pode até deslocar material sólido e duro, fixo. A retroescavadeira já não tem essa força. Ela não pode fazer esse tipo ela não pode fazer esse tipo de operação. Né? E tem pessoas que forçam a máquina para ela fazer esse tipo de operação. Outra coisa, a pá carregadeira, a parte frontal da reta escavadeira, elas não foram feitas para escavar, né? Então, quando se trata de fazer um talude, se trata de fazer alguma escavação, alguma coisa, para isso tem a retro, a parte traseira do equipamento, para fazer a escavação, para soltar os materiais.
Então ela faz a escavação que solta o material e depois a pá, a parte frontal, ela vem para quê? Para fazer a retirada daquele material. Então, por que chama pá carregadeira? É porque realmente é uma pá para carregar. Ela teria a mesma função da pazinha manual, tá? Vou colocar aqui na edição aqui, ó, a pá manual aqui para vocês entenderem, ver isso aí. A pá manual é a mesma coisa da pá carregadeira, né? Só que é uma máquina, a pá carregadeira, certo? E a retroescavadeira? Bom, beleza. Seria a mesma coisa da enxada, praticamente, né? Não pode colocar dessa forma. Então, cada ferramenta tem a sua função. E nas máquinas pesadas, a mesma coisa. Cada ferramenta tem a sua função. E isso ficou muito claro, para a gente falar, voltando sobre o Henry Ford, isso ficou muito claro. Por quê? Porque nos dias daquela época, isso foi uma revolução. E hoje, cada vez que passa, as máquinas estão mais modernas. Então, a revolução, ela continua, ela não para. Hoje nós temos equipamentos na parte da agricultura, por exemplo, as colheitadeiras, tratores, que eles não precisam mais da operação manual. Verdade. Você utiliza o GPS, né, automatizando até a colheita. Então, primeiro, vem lá o trator, vai fazer o trabalho dele, o ofício dele, vai fazer a triagem do GPS, vai fazer aquele registro onde está sendo plantado, onde está sendo colocado cada grão e tudo mais, cada semente. Quando vem a fase da colheita, esse GPS ele é configurado para a colheitadeira, e a colheitadeira ela anda sozinha, pô. Ela vai fazer o trabalho dela sozinha. Hoje nós temos aí nessa modernização, nós temos hoje já as máquinas, várias máquinas que elas não têm nem volante mais, né? Por exemplo, moto niveladora. Nós temos a moto niveladora mais moderna da Caterpillar, que ela não tem mais volante, não precisa do volante. A operação ela é feita tudo por joystick, né? Todos por comando de um joystick. Então, enfim, o que eu queria dizer é que a produção em série ela está inserida tanto na mecânica, ou seja, tanto no equipamento, quanto nas pessoas. Por que, Júlio? Nas pessoas, quando você é um operador de pá carregadeira, você não pode operar a retroescavadeira. Quando você é um operador de empilhadeira, você não pode operar outro equipamento. E aí o que acontece? Cada máquina é uma profissão, beleza? Por isso que os treinamentos de máquinas pesadas, eles são individuais a operação em cada equipamento, para você aprender a parte prática de cada equipamento, certo? Júnior, eu posso fazer mais do que um curso? Claro que pode, fica à vontade. Tem necessidade de eu fazer mais de um curso? É muito bom que faça, se você tiver condição, é bom fazer, sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem mais de um equipamento como profissão, você tem aquilo que nós chamamos de operação polivalente. E um operador polivalente, ele é mais requisitado dentro de uma empresa do que um operador de uma máquina específica, certo? Então, quanto mais máquinas você sabe operar, quanto mais treinamento você tiver dos equipamentos, é melhor para você, tá certo? Então, bora lá voltar aqui para essa parte aqui. Essas eram as coisas que eu queria comentar com vocês. Depois a gente vai chegar em outros assuntos, eu vou retornando também. Agora eu vou trazer para vocês aqui como seriam as primeiras máquinas. Nesse momento, eu vou fazer o de sempre, né? Eu vou mutar o meu áudio aqui para que você escute somente o áudio do vídeo, tá certo? Então bora lá.
more than a quarter of a century ago. When everyone else thought that materials should be moved by machines on tracks, people at Clark insisted that for most applications, rubber-tired tractor shovels could do the job better, faster, more economically. Today, nearly everyone thinks that materials should be moved by machines on rubber tires. Over the years, one manufacturer after another has followed Clark's leadership, waiting to see where the leader's going next. This is leadership. Today, the 675B is the largest of Clark's family of tractor shovels. 9 productive, dependable models, from 1 1/4 yard to 24 cubic yard general-purpose digging buckets. Each machine carefully sized to match the jobs to be done. As they've grown in size and productivity, Clark tractor shovels have retained the 4 great advantages of their predecessors. Productivity. Deixa eu voltar para cá, agora sim, né? Tava sem áudio. Galera, é o seguinte, viu que legal o vídeo? Bom, eu gosto muito de passar esse tipo de vídeo assim, que é para vocês terem assim, uma noção, tanto da evolução, né? Daquilo que foi feito. A gente começou ali com modelos de como seriam as primeiras máquinas mesmo, ali máquinas a vapor. Depois passamos aí para a parte mais mecânica, né? Também na força de alavancas. Aí, por fim, já veio as máquinas mais modernas, um pouco de mineração, mas entre elas, você percebe que tem umas que elas foram melhorando e cuidando da parte da segurança, né? Hoje todas as máquinas, elas são gabinadas, né? Contém ar-condicionado, a parte ergonômica, ela é muito cuidada sobre isso. Então, tudo isso a gente vai realmente ver no decorrer do treinamento, mas é sempre bom estar dando uma passadinha para vocês. Agora, bora lá, voltar aqui, que eu quero falar para vocês sobre as máquinas e equipamentos. Elas podem ser classificadas da seguinte maneira, você entender, isso é muito bom e já começa aqui mesmo o nosso treinamento, para você ter um entendimento aí de como é essa classificação de máquinas. Primeiro eu tenho a linha de tratores, tá? Os tratores, eles é uma máquina, é um tipo de equipamento, e aí ele é seleto, por quê? Porque o trator, eu costumo dizer que ele é o pai e a mãe de todos os equipamentos que existem. E realmente ele seria a única máquina existente, é o trator. E aí você vai entender por que daqui a pouquinho. Depois do trator, eu tenho o que veio dele, o que proveu dele. Porque o trator, com o trator, ele nasceu dele outras máquinas, que são equipamentos, na verdade. Né? Os equipamentos que nasceu foram equipamentos de escavação, né? Equipamentos aí de transporte, equipamentos de compactação, equipamentos de desagregação de solo, equipamento de esgotamento de líquidos, equipamentos aí de fragmentação de rochas, e por aí vai. Máquinas e equipamentos auxiliares, todos eles são derivados do trator. Se você observar bem, realmente é. Por quê? Porque o trator é uma máquina robusta que serve para quê? Para transporte, né? É a força de todo equipamento, o trator é a força, né? E aí o equipamento em si são os implementos que são acoplados nele. Por exemplo, uma pá carregadeira, ele é um trator, a pá carregadeira é um trator dotado de uma pá que foi acoplada nele, transformando ele então em uma pá carregadeira. Lógico que feito de forma mais moderna, tá? Na máquina e equipamento, dentro da construção civil, nós dividimos ela em 2 grupos. O primeiro dos grupos é a máquina motriz, que é toda a máquina que produz a energia necessária à produção do trabalho, como, por exemplo, o trator, o compressor de ar, o gerador elétrico e outros equipamentos, outras máquinas que têm essa força própria. Tá? A máquina motriz, ela é a que produz a energia necessária para a produção do trabalho. E aí eu tenho o equipamento operatriz, que é aquele que ele é acionado pela máquina motriz e aí ele desempenha uma determinada função, como, por exemplo, moto niveladora, trator de esteira dotado de lâmina frontal, pá carregadeira e outros equipamentos do gênero, como a retroescavadeira, escavadeira hidráulica e assim por diante. Por quê? Porque a força dela está no motor dela, beleza? Pronto. Só que ela se transforma em um equipamento
a partir do momento que é implementado nesse motor. Ou seja, todos eles são um trator, né? Para ter um entendimento mais simplificado. Todos eles são um trator, onde são inseridos aí os seus implementos. Tanto que o trator, de fato, ele recebe a maior, praticamente todos os implementos podem ser colocados no trator. Então eu posso colocar no trator um equipamento para perfurar, para cavar, para empilhar, enfim, para transportar. Em todos os tipos de implementos é possível colocar no trator, tá? Diferente das outras máquinas, porque cada equipamento ele já tem o seu implemento próprio para ser colocado, para ser executado dentro dele. Beleza? Pessoal, hoje nós finalizamos, graças a Deus, né? Terminamos mais uma aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a parte monetária mesmo, quanto ganha um operador de máquinas pesadas. Máquina por máquina, eu vou estar conversando, mostrando para você, falando um pouquinho sobre aí esse ofício de máquinas pesadas, quanto ganha o operador, as funções que ele pode, de repente, designar também. E vou comentar um pouquinho para vocês como que você pode aí estar dando seu primeiro passo aí a ser um operador de máquinas pesadas, a não ser esse passo que você já deu, que é de estar fazendo o treinamento conosco, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu quero que você deixe no comentário aí o que você achou, tá certo? Eu espero que seja positivo o comentário, hein? Brincadeira. Mas é o seguinte, estamos à disposição de vocês sempre, tá? Nós vamos estar desempenhando outras aulas aí, até extras, já conversei já com o nosso engenheiro mecânico também, vamos fazer algumas lives de vez em quando, vamos trazer conteúdos diferentes, diversificados também para vocês, para que complemente esse treinamento de vocês e ele não fique só numa teoria massiva que vai te cansar. Então tem outras coisas que só aluno mesmo do Instituto Mota que vai conseguir ter dentro do nosso treinamento, tá certo? Então é isso aí, até a próxima aula, nos vemos aí na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.